Boa tarde. Dando continuidade ao nosso seminário, falaremos um pouco sobre as concepções filosóficas de Aristóteles para o projeto educativo da sociedade grega. De início, vamos conhecer um pouco sobre a vida de Aristóteles. Aristóteles foi o exemplo do homem renascentista muito antes da Renascença. Escreveu sobre biologia, ética, lógica, física, retórica, política, sobre inúmeros assuntos. Aristóteles também é considerado o primeiro verdadeiro cientista da história. Aristóteles nasceu em Estagira, no norte da Grécia, por volta de 348 a.C. Era filho de Nicômaco, que era amigo e médico pessoal do rei da Macedônia, o Amintas III. Os pais de Aristóteles faleceram quando ele ainda era jovem, o que levou ele a ser criado pela sua irmã mais velha e o marido. Não se tem muita informação sobre a sua educação inicial. Se deduz que ele deve ter estudado medicina, assim como seu pai. Aos 17 anos, foi enviado a Atenas para seguir com os estudos. Atenas, nessa época, era o melhor lugar do mundo para se estudar. E Aristóteles entrou para a Academia Platônica, na Escola de Educação Superior, fundada por seu mestre Platão. Aristóteles era um aluno estelar da academia e logo se tornou o discípulo predileto do mestre, que sempre observou: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. Aristóteles permaneceu na escola como professor por 20 anos. Apesar de ser extremamente valorizado na academia, Aristóteles não era visto como o sucessor de Platão. Isso se devia a algumas divergências fundamentais em suas filosofias. Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão, enquanto Aristóteles preferia experimentação através de objetos reais. Nessa famosa obra Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael, temos ao centro Platão e Aristóteles. Podemos ver Platão, que segura o livro Timeu e aponta para o alto, se identificando com o ideal, com o mundo das ideias. Já Aristóteles segura o livro A Ética e tem a mão apontada para baixo, na horizontal, representando o mundo terrestre, o mundo sensível. Quando Platão morreu, Aristóteles não assumiu a academia como alguns pensavam, e então voltou à Macedônia. Aristóteles foi introduzido ao circo real na Macedônia e se tornou o mentor do filho adolescente do rei Filipe II, Alexandre, que viria a se tornar Alexandre o Grande. Em 335 a.C., o seu discípulo Alexandre assumiu o trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamada de escola peripatética ou peripatos. Peripatos designavam os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. Já o Liceu de Aristóteles focava em ciências naturais. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A Metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica. A Ética a Nicômaco, sua concepção de moralidade. Órgano, do grego, instrumento sobre lógica. Foram 6 volumes, entre coisas abordando as categorias e o silogismo com suas duplas premissas. A física, sua concepção de mundo e como é possível conhecê-lo através das causas e dos fenômenos. A poética, fundamentos da estética e o conceito de kártase, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica. A retórica, que segundo ele era outra face da dialética. E, finalmente, a política. Organização social para a felicidade. Uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia.
Ele buscou, também, criar uma classificação dos animais, baseando-se em suas características, incluindo onde viviam, na terra ou no mar, e se tinham um sangue vermelho ou não, o que não é tão diferente da distinção que temos hoje entre vertebrados e invertebrados. O sistema de classificação aristotélica continuou a ser usado por mais de 1000 anos. Apesar de ser claramente um cientista dedicado, Aristóteles é mais conhecido pelos seus tratados filosóficos. Esses incluíam discussões sobre retórica e a importância da lógica metafísica, incluindo a distinção entre matéria, forma e ética, com um código de conduta para se viver bem. Os devotos aristotélicos medievais ficaram tomados por suas obras, e a filosofia de Aristóteles acabou se tornando a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Isso acabou virando motivo de problema para qualquer descoberta científica que contradissesse os escritos de Aristóteles, como aconteceu com o modelo heliocêntrico do sistema solar de Copérnico e o Galileu. É de uma triste ironia, que os trabalhos de Aristóteles, considerados os principais em observação científica, fosse um dia impedimento na aceitação de novas descobertas. Mas agora que já conhecemos um pouco sobre a vida de Aristóteles, iremos discutir sobre o que esse grande filósofo pensava a respeito da educação e também sobre a ética. Ética para Aristóteles. Sócrates é considerado o fundador da ética, mas foi Aristóteles criador da ética como disciplina da filosofia. Nas suas obras literárias, como Ética a Nicômaco, é possível compreendermos a ética como um componente da política. Porém, ela precede da própria política. Então, a política tem como um bem para todos numa perspectiva social. Já a ética visa o bem individual, que contribui para o homem se estabelecer e ter um bom convívio social, tendo então o seu bem como o bem do outro, esclarecendo que a ética não é uma ciência exata. Ela contém argumentos aptos a modificações. Aristóteles nos apresenta 3 funções do composto humano. Primeiro, a vida. Ela, porém, é caracterizada de todos os seres vivos. O segundo é sentir, que é comum para os animais e para os homens. E o terceiro é a razão, que nos diferencia dos outros seres. Somos capazes de pensar. E para a ética, que transcende do comportamento humano, a razão é fundamental como guia das nossas ações, levando então a uma vida virtuosa, que possibilita alcançar o bem supremo. Mas o que é esse bem supremo? A ética gira em torno da felicidade, com uma vida de plenitude proporcionada pelas virtudes morais e dionéticas. Virtudes dionéticas são alcançadas pelo intelecto, pela sabedoria, ou seja, resultado de um ensino que leva tempo e experiência. Virtudes morais adquiridas em resultado do hábito. Elas não surgem por natureza, mas são adquiridas com a prática. O que faz presente entre essas duas virtudes seria uma terceira, a do justo meio, onde se obtém o equilíbrio de uma vida virtuosa. Se tem pouco e nem muito, ou seja, o homem passa por um caminho de vícios. Sendo virtuoso, será capaz de caminhar no justo termo, sem se perder nos excessos. Então, é na prática que a ética se desenvolve. Diante de tudo, pode-se dizer que o homem não nasce bom ou justo, mas torna-se bom ou justo à medida
da prática de tais atos. Agora falaremos sobre a educação para a felicidade. Para Aristóteles, todas as causas têm um fim. No caso da educação, seu fim é a felicidade, sendo ela um modo de preparar o cidadão para uma vida em sociedade, sendo o Estado e a família como responsáveis. O Estado garantindo a equidade do acesso à educação e a família transmitindo os bons valores, assim ensinando bons hábitos de uma vida virtuosa. Na visão do filósofo Rondax, a felicidade aristotélica é a ação perfeita, juntamente com o exercício da virtude, pois a felicidade do Estado depende das ações e do saber dos seus cidadãos. A felicidade em conjunto não existe se antes não for separada, sendo presente, então, a equidade da educação. E para que esse cidadão alcance uma vida virtuosa, a natureza, o hábito e a razão devem estar de acordo. Essa sequência de pensamento é chamada de eudaimonismo, que só pode ser obtido através da educação. A felicidade difere do prazer, pois prazer é uma consequência. A felicidade também não é riqueza, mas a riqueza é o meio de alcançá-la. O homem é feliz quando alcança o mais alto grau de sensibilidade e satisfação. A moral aristotélica admite que na pobreza e na miséria não se pode ser feliz, sendo então o Estado encarregado de manter a equidade entre seus cidadãos. A felicidade não é um sentimento passageiro, é uma busca e progresso. A formação do caráter para Aristóteles. Aristóteles nos deu uma categorização lógica de 4 tipos de caráter: o virtuoso, o continente, o incontinente e o vicioso. Para compreendermos melhor cada tipo, vamos contrastá-los em termos de como cada caráter se manifesta em ações, decisões e desejos. Vamos considerar uma situação como exemplo e ver como cada um reagiria a ela. Suponha que uma pessoa, a quem chamaremos de Lisa, estivesse andando na rua e encontrasse uma carteira com uma considerável quantia em dinheiro. Se Lisa fosse virtuosa, ela não só tomaria a decisão de entregar a carteira às autoridades competentes, mas ainda se sentiria bem em fazer isso. Os desejos de Lisa estariam em harmonia com a correta ação e decisão. Considere agora João, que é continente. Se João achasse a carteira, ele tomaria a decisão certa, devolver a carteira intacta e seria capaz de cumprir a decisão, mas estaria agindo de forma contrária ao desejo de não devolver. Essa é a marca da pessoa continente: lutar contra os desejos para conseguir fazer a coisa certa. Com os tipos incontinente e vicioso de caráter, as coisas pioram. A pessoa incontinente é capaz de tomar a decisão certa, mas tem a vontade fraca. No caso da carteira, e supondo que Daniel seja o tipo de caráter incontinente de que falamos, ele sucumbiria ao desejo de ficar com a carteira e não agir corretamente, embora saiba que é errado não entregá-la ao dono. Com a pessoa viciosa, não há luta entre os desejos nem vontade fraca. O motivo disso, porém, é que a decisão da pessoa viciosa é moralmente errada e seus desejos cooperam plenamente com ela. Se Nelson fosse vicioso, ele resolveria ficar com o dinheiro e jogar fora o resto da carteira, ou devolvê-la
e mentir sobre o que encontrou nela. Desejaria fazer isso e agiria de acordo com o desejo. Observemos melhor o que constitui um caráter virtuoso. Uma pessoa virtuosa é aquela que tem e exerce virtudes. Essas virtudes, aliás, são estados ou características de caráter que dispõem seu detentor a agir de forma correta e reagir emocionalmente da mesma maneira. Diante disso, vemos por que Aristóteles insistia em que as virtudes são estados de caráter que concernem tanto a ação quanto ao sentimento. Por exemplo, se alguém tem a virtude da benevolência, estará disposta a ser caridoso com as pessoas certas nas circunstâncias certas. Ele não daria dinheiro a qualquer um que lhe pedisse. O indivíduo virtuoso deve perceber que seu beneficiário necessita realmente do dinheiro e que o usará corretamente. Além disso, a reação emocional da pessoa virtuosa é apropriada à situação. Isso significa que a pessoa benevolente, em nosso exemplo, daria o dinheiro de bom grado, sem se lamentar, e sua motivação seria a necessidade do beneficiário. Em contrapartida, uma pessoa continente não abre mão facilmente do dinheiro, não porque precise dele e não possa partilhar, mas porque é predisposta à ganância ou superestima o quanto pode necessitar do dinheiro no futuro. Agora será abordado um pouco da educação baseada de acordo com o princípio aristotélico. Aqui, a educação entra como meio para desenvolver as condutas e para a melhoria do Estado, fornecendo uma ideia de unidade. Para Aristóteles, somente por meio dela que o cidadão é capaz de assegurar uma vida intelectual melhor em benefício do todo. A política e a educação na Grécia Antiga andavam em união. O ser humano, como um ser apto a viver em população, deve ser preparado para lutar pela pátria, e a educação é muito importante para que haja o desenrolar da mais importante das demais ciências. Aqui no caso, a política. A educação está associada de forma que pode desenvolver as condições necessárias para a segurança de todo o Estado, pois é voltada para o benefício dos integrantes. Para Aristóteles, a educação é o que instrui, que dá a estrutura necessária para moldar o indivíduo. Além disso, ele reforça que o ser humano aprende dentro da cultura em que vive. Atualmente, esse pensamento ainda é validado, pois os integrantes, em maior parte do tempo, interagem um para com os outros, e esta educação serve como uma preparação para o mesmo se relacionar e viver em meio à sociedade. Porém, não pode ser deixada a linha de frente como o individualismo de cada cidadão. Deve haver um orientador ou alguém para liderar, ou melhor dizer, ditar as leis. Ou seja, tem que haver regras e serem instruídas por um legislador, sendo este direcionado por suas funções, guiar os demais através de leis que priorizam um equilíbrio para a popularização da educação. Como dito anteriormente, a eudaimonia está baseada na razão e é conceituada para o bem-estar. De acordo com a Educativa de Aristóteles, era organizado períodos de instrução, as fases do indivíduo, procriação e período pré-natal, zelo com o feto para que os bebês nasçam com saúde intacta, sem danos no corpo, e todo cuidado desde o início para evitar futuros problemas com o ser gerado. A parte da nutrição
estava concentrada com 1 ano. Pequena infância. Dos 2 aos 5 anos, a criança ainda era mantida com os pais. Na primeira infância, dos 5 a 7 anos, as crianças eram habituadas ao movimento e às lições. A educação, dos 7 aos 14 anos, era apresentado a literatura ao indivíduo juntamente com as bases de ensino. Na maioridade, em que se prestará o serviço militar, até os 35 anos. Agora vamos abordar o método educativo aristotélico. A imitação foi o princípio do aprendizado. Aristóteles não era como Platão, um crítico da sociedade e da democracia de Atenas. Ao contrário, ele considerava a família como se constituía na época, o núcleo inicial da organização das cidades e a primeira instância da educação das crianças. Atribuía, no entanto, aos governantes e aos legisladores o dever de regular e vigiar o funcionamento das famílias, para garantir que as crianças crescessem com saúde e obrigações cívicas. Na escola, o princípio do aprendizado seria a imitação. Segundo Aristóteles, os bons hábitos se formavam nas crianças, pelo exemplo dos adultos. O educando visava adquirir hábitos que formaria nele uma segunda natureza. Nesse processo, o educador deve expor o assunto, fazendo com que o educando retenha aquilo que foi exposto e então levá-lo a relacionar os diversos conhecimentos adquiridos à custa de exercícios. Tratava de uma educação que levava em consideração todas as faculdades que integram a natureza humana, para que o educando alcance a finalidade. Segundo Aristóteles, a educação deve ser pública e comum, porque só o Estado poderia garantir a formação adequada. Aristóteles valorizava muito o conhecimento empírico, como sendo o maior, o único modo de se obter conhecimento prático sobre qualquer coisa no mundo. Ele era um empirista. De acordo com Aristóteles, a forma de se captar conhecimento seria somente através da experiência, pelos sentidos, pela observação do mundo. Então, Aristóteles sistematizou a lógica, a observação empírica, ou seja, um fato empírico que se apoiava somente em experiências vividas na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, no dia a dia, que não tem comprovação científica nenhuma. Método feito de tentativas e erros, é caracterizado pelo senso comum, e cada um compreende a sua maneira, que gera aprendizado, uma vez que aprendemos fatos através das experiências vividas e presenciadas, para obter conclusões e muitas vezes superficial, sensitivo e subjetivo. Então, podemos afirmar que as ações desse conhecimento geram algum tipo de reação, porém, não somos capazes de determinar o que levou àquela ação ou reação. Para o empirismo, o conhecimento resulta da experiência sensorial, ou seja, uma experiência obtida através dos sentidos. O termo empirismo é derivado do grego empiria, que significa basicamente uma forma de saber que é resultado da experiência sensível e dos dados acumulados, permitindo o uso prático desse conhecimento. O lema do empirismo, inspirado na filosofia de Aristóteles, nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Quer dizer que todo conhecimento é proveniente de uma base empírica, de percepções e impressões captadas pelos sentidos a respeito do mundo. O empirista é aquele que se considera a experiência sensorial como a base fundamental de todo conhecimento. Ou seja, o conhecimento não existe
sem que essa evidência sensorial tenha sido obtida primeiramente. Para o empirista, todos os processos intelectuais subsequentes devem utilizar exclusivamente dessa evidência sensorial para gerar proposições válidas a respeito do mundo. Aristóteles criou um método mais seguro, que ficou conhecido como silogismo, uma teoria aristotélica fundamental da lógica, pois é por meio dela que elaboramos as demonstrações ou provas a que estão ligados o pensamento científico e filosófico. Afinal, o que é silogismo? Bom, o silogismo nada mais é que um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita. É uma forma particular de raciocínio dedutivo, constituída por duas premissas e uma conclusão. Como, por exemplo, premissa maior: todos os homens são mortais. Premissa menor: Sócrates é homem. Conclusão: portanto, Sócrates é mortal. Pois bem, no silogismo, cada pessoa tem uma forma especial de pensar. O senso comum e o pensamento informal não dá segurança ao que é pensado e também nos dá a possibilidade de garantir o argumento. Agora, vamos compreender a razão do ser de tudo que existe. As quatro causas aristotélicas. De acordo com o pensamento filosófico de Aristóteles, nada vem do nada e tudo tem uma finalidade. Baseado nesta teoria, ele entendeu que o mundo está em movimento constante e transformação. As causas aristotélicas são mais abrangentes e buscam entender o que é fundamental para o ser estar apoiado e a consistência do que vem a ser como se fosse algo substrato, a origem do que foi. Sendo assim, Aristóteles propõe que existem quatro causas fundamentais que terminariam por ser as condições necessárias para que as coisas existam. São elas causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Veremos agora, através do exemplo da porta, o que cada causa significa. A causa material corresponde à matéria-prima, por exemplo, a madeira. A causa formal corresponde ao formato que algo possui, por exemplo, a porta de madeira. A causa eficiente corresponde ao agente criador, por exemplo, o marceneiro. A causa final corresponde à finalidade do que foi produzido, por exemplo, abrir e fechar ambientes. Explicando um pouco as quatro causas. A causa material e a causa formal são suficientes para explicar a composição e a aparência dos seres. Porém, ainda assim, elas não são suficientes para compreender a noção de movimento, a forma como o ser se coloca no mundo, interage com outros aspectos da realidade, como se dá o seu desenvolvimento, suas origens e noções afins. Para isso, são utilizadas as outras duas causas, eficiente e final. A causa eficiente deu a forma específica àquela matéria. A causa final caracteriza a finalidade da causa em questão, a característica fundamental. Neste sentido, podemos dizer que Aristóteles tem uma visão teleológica da realidade. Ele entende que as coisas são direcionadas a um fim. Elas carregam em si sua própria finalidade de ser, salientando que a causa final terminaria por servir de orientação às demais causas.
As 4 causas aristotélicas encontram-se presentes em um conjunto de escritos de Aristóteles intitulados pelo filósofo de Filosofia Primeira. Vimos aqui um pouco sobre a vida de Aristóteles e suas concepções filosóficas para com a educação grega. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Aristóteles. Agora, estamos à disposição para qualquer discussão e questionamento. Muito obrigado pela atenção.